Então vamos lá, minha gente. Então hoje a gente fez a chamada para essa conversa, né, falando de sobrecarga, né, sobrecarga, sobre autonomia, né, e aparentemente, né, fazer, pô, essas coisas não têm relação nenhuma uma com a outra, né? Só que vocês vão ver que tem, né? Tem muito a ver uma coisa com a outra, né? E quando a gente fala de Total. sobrecarga, eu imagino que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é justamente fazer gestão do tempo, né? É falar de produtividade, né? Então, talvez, né, quem entrou para essa live aqui está interessado em ouvir algumas dicas aí de ferramenta, de técnica de gestão do tempo. Só que não é exatamente isso que nós vamos falar hoje. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito mais profunda do que isso. A gente não vai falar só de ferramenta, né? A gente vai falar Boa. a gente vai falar de comportamento, né? E que se você não entender algumas coisas, não tem ferramenta que vai fazer milagre na sua vida. Esse que é o nosso ponto aqui hoje, certo? Excelente, excelente, minha amiga. E esse tipo de coisa sempre foi um problema para todo mundo, né? Ainda Uhum. mais nessa situação que a gente está agora, né? Falando de situação de pandemia, né? Que tem muita gente que fala que está sem ter o que fazer, né? E tem outros que falam que não estão dando conta do que tem que fazer, né? Então é até uma coisa interessante para a gente discutir um pouquinho hoje aqui, né? Verdade, E verdade. E aí, então, para a gente começar esse papo, né, eu queria começar dando alguns exemplos, né, algumas situações, né, do que a gente está querendo dizer aqui, né, de sobrecarga, autonomia ou a falta de autonomia, né? Então, por exemplo, em situações de trabalho, né, de ambiente de trabalho, né, se você é um gestor de pessoas, por exemplo, né, você se sente por exemplo, assim, que a sua equipe, né, não faz nada sozinho, né, te interrompe o tempo todo, né, você tem receio de delegar as coisas, né, para a equipe, né, você acha que não vai sair bem feito ou que eles não estão capazes, né, o suficiente para fazer as coisas, né, é essa a sua situação hoje. E aí o que acaba acontecendo, né, você se sente sobrecarregado, acaba trabalhando mais do que deveria, vamos dizer assim, né, ou não, né? Ao contrário, né? Você confia na equipe, delega o máximo possível, para falar a verdade, né? E seja o que Deus quiser, né? E você, como liderado, né? Como é que você também está se sentindo nesse momento, né? Você acha que o seu chefe te derruba caminhão de melancia todo dia, né? Que ele te joga na fogueira o tempo todo, né? Manda você fazer as coisas que você ainda não está preparado, né? Você trabalha 12 horas, 14 horas por dia e não dá conta, né, do que você tem para fazer, né? Você sente que você trabalha pra caramba, que você trabalha bem e mesmo assim não é reconhecido, né? Ou, por exemplo, chega uma pessoa nova no trabalho e que teoricamente você deveria ensinar ele a fazer algumas coisas, né? Porque está chegando novo ali. Só que você se recusa, você não, quem tem que fazer isso é a empresa, não deveria ser eu não, né? E se eu começar a ajudar o cara, né, vai sobrar para mim, né? E no fim das contas acaba sobrando, né? Aí você faz o seu trabalho e o dele também, né? Então como que Sim. você está se sentindo, né? Qual dessas opções, né? Passa na sua vida no momento, né, falando de ambiente de trabalho, né? Essas que é as reflexões aqui que eu peço para o pessoal fazer e colocar aí nos comentários, né? Tá? Como está se sentindo nesse momento no ambiente de trabalho, né? Ou na situação de Excelente, trabalho, excelente. melhor dizendo, né? Eu estou escutando um pouco de eco de novo. Você tem fácil fone de ouvido ou não? Eu estou usando ele, Você está Dani. usando? Tô. Tá. É que eu estou escutando um pouco de eco da minha voz, curioso. Não É. sei. Bom, escreva no chat. Ó, parece que subiu o eco agora, Eli. Sumiu?
Ah, que bom. Eu não fiz nada. Vamos lá. Vamos ver. Bom, e quando a gente fala de vida pessoal também, né? Às vezes a gente fica observando que a gente tem tanto a vida de trabalho, conforme você comentou, né? Quanto a vida pessoal também, né? Eu vou colocar fone de ouvido aqui também, ele só por via das dúvidas, para ver se melhora Ah, o meu aqui é, também, tá? acho que fica melhor mesmo. Tira o barulho do ambiente, né? Vamos ver. Alô? Para mim tá ótimo. Tá bom? Vamos ver. Uhum. Se tiver eco, gente, por favor avisem, tá? Beleza. Nesse momento estou me sentindo na dúvida sobre o futuro. A Lulu falando aqui. Ah, só você, Lu, ninguém mais. Todo mundo, tá? Tá complicada a coisa, né? Vamos falar um pouquinho a respeito da questão. Ixi, tá falando que tem eco, hein? Oh, Jesus Cristo. Faz uma gentileza, Eli. Vamos fazer um teste. Desconecta o seu fone e conecta de novo. Vamos ver o Tá. que acontece. Alô? Tá me escutando, Eli? Conectei agora. Alô? Conectei agora. Conectou? Aham. Tá. Eu tô ouvindo eco de novo. Vamos fazer um teste de sem fone de ouvido, então. Só por via das dúvidas. Tirei. Tá me escutando, Eli? Tô escutando. E você me escuta? Tá escutando? Escuto. Vamos ficar sem então? Pelo visto, você sem fone aí, para mim tá melhor. Então tá bom. É, Semana passada era com fone, essa é sem fone, ok. quando Vamos ele lá. tirou, saiu eco. Pronto, Mas então vamos em frente. que curioso. Bom, então vamos lá. Tira o seu também, Dani. Alguém tá falando para mim. Deixa eu tirar aqui. Tirei o fone. Pessoal, tem eco ainda ou não? Que eu tô escutando um eco. Bom. Voltou o eco. Eli, eu vou sair e entrar de novo, só por via das dúvidas. Rapidinho. Vamos ver se melhora. É isso aí, é que faz parte do trabalho, do desafio, né? Alô, câmbio? Oi, Dani. Lu, tá com eco? Vamos ver se a Lu fala. Ixi, eu tô escutando eco de novo. Lu, tá com Ah, eco? gente, então não dá, né? Vamos fazer com eco mesmo, né? Bom, vamos fazer um último teste. Eli, bota o fone de novo pela última vez. Vamos testar. Vou botar. Que doido, gente. Vamos lá. Quando você bota o fone, sumiu o eco para mim agora. Mas eu não sumiu. botei. Não? Não, tá aqui, ó. Tá. Deixa assim? Vamos ver. O eco não está tão ruim assim dessa vez. Ah, parece que melhorou. Você mexeu Então no vamos celular embora. alguma coisa? Não mexi em nada. Então Não. vamos embora assim. Vamos embora então, vamos embora. Bora. Você estava dizendo dos exemplos de vida pessoal na família. Isso. Você falou da parte profissional e agora eu vou falar da parte pessoal, né? Olha que interessante, né? Quando a gente fala a respeito
tanto de esposa quanto de filho. Muitas vezes a gente pode se sentir sobrecarregado, sentindo que as pessoas às vezes não ajudam em casa, né? E assim por diante. Essas questões também são relacionadas aí a gente conseguir encontrar um equilíbrio na vida, né? E quando você comentou a respeito da quarentena, e para mim voltou o eco de novo. Não sei se está todo mundo citando eco. Então, quando a gente observa a respeito do que a gente está vivendo hoje, a gente está passando por desafios que antes a gente não tinha, né? Igual você comentou, às vezes tem gente que se sente ocioso, tem gente que se sente sobrecarregado, né? Tem gente que sente que está tendo mais tempo e tem gente que sente que está tendo menos tempo, né? E aí, quando a gente pensa a respeito disso, o que a gente deveria priorizar, então, Eli, quando a gente pensa especificamente a respeito disso? Pois é, né? Até a gente fala nesse momento de pandemia, né? Tem gente que sente que está com menos tempo, né? E muitas vezes é verdade mesmo, né? Porque você continua fazendo o que você fazia antes e mais um pouco, né? Porque, por exemplo, os filhos pequenos não estão indo para a escola, né? Estão ficando em casa, então você tem que dar atenção para eles no momento que você não daria, né? Você está, por exemplo, sem ajuda de uma pessoa para limpar a casa ou para cozinhar. Então, você tem que colocar essas atividades, né, eventualmente na sua rotina, que antes você não tinha quando você trabalhava, independente se você trabalhava fora de casa ou dentro de casa, né? Sim. Então, adicionou algumas atividades, vamos dizer assim, né? Isso é normal, né? Tem que fazer mesmo, né? Nesse ponto, o importante, primeiro de tudo, é você pensar em prioridade, né? Então a vida mudou, não dá para você fingir que as coisas não mudaram, né? Estamos todos passando por um momento diferente, que ninguém tem experiência, né? Uhum. Então, neste momento específico, né? O que é mais importante você fazer e o que é mais importante você deixar para um outro momento, né? Então, escolhas, fazer Certo. escolhas, porque a vida continua tendo 24 horas, né? O dia continua tendo 24 horas. Então, agora, nesse momento, o que eu deveria priorizar, né? Será que tem alguma coisa na minha rotina que eu poderia deixar de fazer ou fazer menos? Né? Esse eu acho que é o primeiro ponto, né? Boa. E o outro ponto, que é o foco da nossa conversa, né, justamente, é a questão da relação com as pessoas que vivem com a gente, né? Então, o quanto eu sinto que faço tudo sozinho e não tenho ajuda, né? O quanto eu delego e procuro por colaboração na família, né? Por exemplo, das pessoas que moram comigo, né? Uhum. Como é que está esse equilíbrio, né? Então, é meio por aí que a gente fala, que a gente vai discutir, né? E Tem aí a até a gente pode questão... pensar na colaboração, né? Entre as pessoas Exato. da família, divisão de tarefas, colocar os filhos para fazer as coisas também, né? Observando conforme a idade, a capacidade, discernimento. Com isso, todo mundo fazer parte, né? Exato. Né? Que tem, por exemplo, sei lá, crianças com 5 anos, por exemplo, elas já são capazes de guardar os brinquedos, né? E só que muitas vezes a gente faz por eles, né? Sim, Fala, não, é pequeno, não sei o que lá. Você nem ensina, né? Você já sai fazendo, né? Então sim. esse tipo de reflexão é importante fazer, né? Boa. E é, tem uma questão, né? Que é essa questão de se sentir sobrecarregado. Ela não tem diferença de gênero, né? Atinge todo mundo. Né? Sim, Então, é homem, é mulher, todo mundo sente isso em algum momento, né? Mas é muito comum, né? É muito mais comum, até por uma questão histórica, né? De estereótipos que a gente não vai aprofundar aqui,
é mais comum que isso aconteça com mulheres, né? Até uma psicóloga, né, discorreu sobre isso, né, deu um nome para esse negócio, né, chama de síndrome da supermulher, né? Então, o que que isso quer dizer, né? Que características que tem, né, uma supermulher, né? É aquela que faz tudo por todo mundo, ela se sente responsável, né, pelo bem-estar e a felicidade das outras pessoas, né? Ela resolve o problema das outras pessoas, mesmo que as pessoas não peçam ajuda, né? Uhum. Tem uma mania de perfeccionismo, né? Assume mais compromisso do que dá conta de fazer, né? E notadamente assim não tem tempo para ela mesma, né? E aí isso é um perigo, né? Porque é uma coisa que não é sustentável, né? Porque chega uma hora que o estresse é tão grande, né? E essa qualidade dessas relações, né, é tão baixa que ninguém aguenta esse tipo de estresse, né? Uhum. É uma coisa, Especialmente quando a gente pode falar. é uma coisa bem complicada, né, Eli? A gente parar para pensar até na questão histórica do que você está comentando, né? Que as mulheres, até no papel de mãe, no papel de esposa, no papel de mercado de trabalho, acabou passando a assumir várias coisas. E nessa transição aconteceu que não houve uma transição também do homem poder estar ajudando nos papéis da casa também, né? Nas coisas do dia a dia, né? Então, hoje é muito importante a gente observar essas questões de divisão de trabalho, de colaboração, né? E de geração, inclusive, nos próprios filhos, de autonomia, né? Uhum, Porque quando a gente busca gerar autonomia, dar responsabilidade e mostrar para todos os envolvidos que existe aí uma necessidade de aprender a gerir a própria vida, né? A coisa vai mudando de figura, a coisa vai melhorando, né? Ixi, o pessoal tá falando que ainda tá com eco. Talvez seja melhor você falar mais hoje, Eli, e eu ficar mais pontual, porque quando eu falo dá eco. pode ser, pode ser. Vai, termina o seu raciocínio aí. Terminou? Então, assim, quando a gente observa, eu vou ver se eu falo mais baixo para ver se o eco fica menor. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo retorno aí. Eu não sei ali, se de repente está saindo som do seu celular, mesmo colocando fone. Não sei. Depois a gente faz uns testes entre nós aqui para Tá ver o bom. que acontece. Então, quando a gente observa do ponto de vista de família, por exemplo, sempre é muito bom a gente observar o que eu posso criar nas pessoas que me rodeiam, no sentido de autonomia, responsabilidade e gestão da vida. Até para ilustrar, no meu caso, né, com os meus filhos. A Mari hoje está com 9 e o Rafa hoje está com 13. Faz 5 anos que os dois têm no quarto deles despertador. O que significa isso? Eles aprenderam a acordar sozinhos, né? Eu Uhum. falei para eles, olha, o que o papai faz para acordar? A gente pode até conectar isso com chave, né? Que a gente falou na semana passada. Conhecimento, que é a receita, o script de como fazer as coisas, habilidade, para a gente conseguir ganhar habilidade repetindo, atitude de entrar em ação e conectado com os nossos valores, né? Aí eu ensinei para eles o seguinte, filho, Rafa e Mari, para vocês acordarem sozinhos, tem um negócio que se chama despertador. O papai coloca o despertador no horário, ele toca, eu levanto da cama, desligo o despertador e começo o meu dia. Então, eles ganharam conhecimento. A habilidade foi a repetição. A atitude, a ação, entrar em ação, foi eu monitorando, eu ajudando eles a perceber que isso seria bom para eles. Porque isso gera autonomia.
isso também gera responsabilidade, porque a responsabilidade é deles de ir para a aula. É óbvio que eu, como pai, tenho que estar presente, monitorando, ajudando e dando dicas e corrigindo a rota, né? E conectado com os valores da vida, né? A questão da pessoa ganhar autonomia é uma coisa fabulosa, né? Junto dessa história de ele ganhar autonomia, eu também ensinei eles a escolher a tomar o café da manhã. Ó, abre a geladeira, escolhe o que você quer comer, o que tem lá disponível para você. Abre o armário, quero comer bolachinha, o que eu quero comer de café da manhã? Um pãozinho e assim por diante. A gerir o tempo, né? Quanto tempo eu tenho da hora que eu acordei até tomar café, até trocar de roupa, até fazer minha higiene pessoal, até eu ficar pronta para ir para a escola, né? Olha como isso é libertador, né? Isso libera tempo meu, libera tempo da mãe, libera tempo dos filhos, libera tempo de todo mundo. E hoje em dia é até curioso. Sexta-feira eu estava olhando o celular dos meus filhos e eu percebi que eles têm diversos alarmes colocados hoje no celular. Então, isso eles aí. mesmos aprenderam a perceber que tem que ter horário, tem que ter rotina para tomar banho, para acordar, para ir dormir. Mesmo nas férias, eles deixam o horário lá de acordar para o dia render, né? Então, quando a gente começa a gerar conhecimento, habilidade, atitude e alinhado com os valores, as pessoas começam a se virar, começam a ter autonomia, a ter aí responsabilidade, causa e efeito das coisas e a gerir a própria vida, né? É isso aí, perfeito, perfeito. É gerar autonomia no outro, né? E quando tem pessoas, né, como eu comentei aqui da síndrome da supermulher, né? Essas pessoas, elas não percebem que isso é benéfico, né? Muito pelo contrário, né? Ela acha que ela fazer pelo outro é o que está certo, né? E não percebe o mal que está fazendo, né? Para o outro, né? Sim. Quando a gente fala de relação com os filhos, por exemplo, que foi o exemplo que você citou agora, né? Aquela super mãe, né? Vamos dizer assim, a super protetora. E que tem pai que faz isso também, né? Eu estou dando um exemplo da super Sim. mulher agora, né? A super protetora, né? Isso é um perigo, né? Porque ela tira a oportunidade da criança se desenvolver, né? De gerar autonomia e se tornar um adulto mais responsável e com mais autonomia, né? Sim. Então essa pessoa, ela não entende que está fazendo um mal, né? Para ela é claro que ela está fazendo um bem. Então eu fazer pelo outro, eu estou fazendo bem para o outro. Mas não é bem assim, né? Porque eu tiro a oportunidade do outro de se desenvolver. Esse é que é o pulo do gato, né? E outra coisa, né, que tem nesse contexto, eu vejo muito isso por aí, né? As mulheres que têm esse perfil, né, que estão aqui nessa síndrome, elas se orgulham, na verdade, de ser assim, né? Então é tipo, quantas vezes você já não ouviu, né, nas rodas de conversa, né? Não, porque eu dou conta de tudo, se não fosse eu, essa família, né, estaria destruída, né? Eu é que faço por isso. Se eu não tivesse marcado a consulta médica para o outro, se eu não tivesse ido comprar não sei o que lá, é tudo eu nessa casa. E elas se orgulham de falar isso, e elas se orgulham de ser multitarefa, não é isso? Coisa que, Uhum. inclusive, é impossível de ser, mas elas acham que são, né? Isso gera um ciclo, né, que é ruim, né, vicioso na família, e ela vai alimentando, né, aquele comportamento nas pessoas que convivem com ela, né? Ao Uhum. invés de estimular um comportamento mais autônomo no outro, ela aumenta mais a relação de dependência, né? E isso é causador, né, de estresse para todo mundo, né? Para ela, porque ela não dá conta das coisas, né? Não tem tempo nem para ela, e para o outro, porque essa pessoa acaba reclamando, né? E o outro não se desenvolve, o outro não tem autonomia, né? Então, até, né, para fechar esse ponto, é importante a gente falar assim dos papéis que a gente assume na vida, né? Então, toda vez que a gente fala de relações, né, um a um com adultos, né,
eu assumo um papel e o outro assume também um papel, né? E eu Sim. alimento o papel do outro, né? Então é até aquela brincadeira, né? Gere ao mundo o que você quer receber, né? Boa. Então, se eu tenho um papel, por exemplo, né, que a gente fala de pai bravo, pai nutritivo, né? Se eu assumo, por exemplo, um papel de pai bravo, o outro adulto, né, assume um papel de criança, ele está alimentando o meu pai bravo e eu alimentando a criança dele, né? Lei da causa e Então, efeito, né, Eli? exato, né? Então, se eu tenho um comportamento de adulto, eu estimulo no outro o comportamento de adulto também, né? Uhum. Então, se eu tenho esse comportamento, né, que faço tudo pelos outros, né, que a gente chama de superfuncionamento aqui, né? Eu estou estimulando a falta de autonomia no outro e vice-versa, né? É, Então, é interessante, né, criar essa clareza, né, de que eu sou responsável pelo papel que o outro assume na relação que a gente tem, que a gente estabelece, né? E não só culpar o outro. Eu tenho uma parcela de culpa enorme nisso aí, vamos dizer, né? Ou de responsabilidade, né? Melhor do que culpa. excelente ponto de vista. Essa questão de gerar... A questão da causa e efeito, ela é muito importante a gente ter consciência disso, né? Porque só existe o subfuncionamento se tem alguém super funcionando, né? Exatamente. Isto é, se eu estou tirando de alguém autonomia, responsabilidade e gestão da vida, o outro está subfuncionando porque eu estou tirando dele. E a Uhum. mesma coisa quem deixa, né? Ele permite que outro cuide da vida dele, né? Exato. Eu alimento, né, esse comportamento no outro. E Sim. a gente não percebe isso, né? Então, quando eu estou reclamando que eu estou sobrecarregado, né? Então, antes de reclamar, para um pouquinho e pensa, né? Qual é o seu comportamento? O que você está alimentando nas pessoas que te cercam, né? E isso em Uhum. todas as relações, né? De trabalho, na família, entre amigos, em todas as relações tem esse tipo de abordagem, né? Sim, Então pensa um pouquinho antes de reclamar, né? sim. É, E para que isso aconteça, inclusive, a gente deveria pensar até numa transição, né, Eli? Porque se a gente observa mães normalmente, né, ou gestores, ou qualquer relação que alguém se sente sobrecarregado, para que a pessoa deixe de ficar sobrecarregada, ela precisaria avaliar se o outro tem as competências necessárias para fazer o que precisa ser feito, né? isso mesmo. Que também é uma coisa até chega a ser engraçada, né? Que a gente vê as pessoas aí que estão super funcionando, né? Como a gente fala. Uhum. É, chega uma hora que estressa, né? Chega no limite, vai ser, não, agora vou entrar em greve, né? Não aguento mais esse povo, né? Que vive me interrompendo, é tudo eu, né? Pede tudo para mim. Então, né? Vou tirar o dia de folga, não vou fazer nada, e larga, Uhum. não é isso? Ou descarrega, delega ou delarga, né? Melhor dizendo, né? Delarga as coisas para o outro. Só que isso não é bacana, né? Porque, tipo, a vida toda você que fez pelo outro, né? Então, de repente, você fala, não vou fazer mais, agora é sua vez. O outro, ele muitas vezes, né, dependendo da atividade, não sabe fazer. Entendeu? Nunca fez, você sempre fez por ele, né? Então, é sua responsabilidade também nessa relação, né? Ensinar o outro, para depois tirar a mão, né? Então, ok, vida toda eu fiz isso por você, mas agora chegou a sua vez de fazer e eu te ensino, né? Então, é uma transição, né? Uma passagem, vamos dizer assim, consciente e planejada. Não Boa. vale delargar, A né? Juliana está até falando, tô quase assim. Delargando, Juliana, é isso? Não, ela falou um pouco antes de você falar Ah, isso.
Porque o que nós estamos falando aqui é de consciência, né? Nós estamos falando de consciência. Então, de que lado você tá? Você é o cara que faz tudo pelo outro ou você é o cara que deixa todo mundo fazer as suas coisas por você? Né? De que lado você tá? Ou você tá no meio, né? Que é o equilíbrio, que é o que a gente deveria fazer. Então, essa conversa é para gerar essa consciência, né? E você fazer uma autoavaliação, né, para ver de que lado na balança você tá, né? Você faz pelo outro ou você deixa o outro fazer por você, né? Como é que tá aí? E comentem aí, gente, que eu quero saber, hein? Boa. Em que situação que você tá? Não é isso? Excelente. A Ju tá E falando que aí, faz tudo pelo outro. super funcionamento. Então, É, olha lá, Ju, reflita sobre isso. Que coisas ainda hoje você pode ensinar o outro a fazer e ir delegando devagarzinho, de forma consciente e planejada. Vale a pena, viu? Vai sobrar mais tempo para você fazer suas coisas, cuidar de você e fazer as coisas que são de sua responsabilidade de certo, né? De e, fato. e a Não é gente isso? pode até conectar a isso, né, Eli, que fazer por carinho alguma coisa pelo outro, pela pessoa que a gente ama, que a gente gosta, não tem nenhum problema, nenhum inconveniente e é bom. O É, problema é quando a gente tira do outro a capacidade de se tornar autônomo, responsável pelas coisas que faz e aprender a gerir a própria vida, tomar decisão, resolver problemas, gerir o tempo e assim por diante, né? é, Então, quando a gente observa tudo isso acontecendo, a gente percebe que amar de verdade sou eu, além de dar o carinho que eu preciso dar para as outras pessoas que me cercam, sou eu gerar nelas autonomia, responsabilidade e gestão da vida. Porque aí eu é isso. preparo a pessoa para o mundo. É isso. Que muitas vezes a gente fala, né, de criar os filhos para o mundo, por exemplo, né? Mas o que significa isso exatamente, né? Muitas vezes a gente não sabe o que isso significa, né? Uhum. Então, a gente falando aqui de relação com filhos, né? Que é o exemplo que você está dando, né? O quanto eu de fato estou educando, né? Vamos dizer assim, estimulando os meus filhos para eles se tornarem adultos responsáveis e autônomos, né? Que é isso que a gente quer desenvolver, né? Mas Sim. nessa ânsia de eu, né, abraçar, né, de super proteger, fazer tudo por eles, eu estou fazendo o contrário, eu estou fazendo o oposto, né? Então isso é muito prejudicial. Então lá na frente eles vão se tornar os adultos, né, subfuncionais, que é aqueles que não entendem porque não são promovidos no trabalho, né? O chefe percebe, pô, esse cara não tem iniciativa, esse cara não tem autonomia, eu tenho que ficar pedindo para ele fazer as coisas, não é isso? Só que Excelente. o funcionário não percebe isso. Assim, pô, a vida toda as pessoas fizeram as coisas para mim, eu mereço, né? Eu mereço ser promovido, eu mereço ser reconhecido, e a pessoa simplesmente não entende que lhe falta alguma coisa. E ela não sabe o que é, inclusive, né? E Uhum. muitas vezes o gestor também não tem essa clareza para dar esse feedback, vamos dizer assim, né? E mesmo que tenha, né? O gestor até pode falar com essas palavras mesmo. Pô, cara, você não tem iniciativa, eu gostaria que tivesse. Mas e aí? Como é que faz para ter iniciativa? Eu nunca aprendi a ter, né? Excelente Então, ponto. uma coisa é você ter consciência disso, né? Outra coisa é você saber resolver o problema, né? Mas a consciência é o primeiro passo, não é isso? Consciência é o primeiro passo, porque isso muda o jogo, né? A Ju está fazendo um É, comentário, Eli. Pois é, só tenho uma filha e faço tudo por ela. Momento ótimo de reflexão. Irei rever toda essa questão. maravilhoso, Ju, maravilhoso. Porque é realmente, como o Dani falou, né? Reforçar aqui, né? É um ato de amor, né? Você dá autonomia para os seus filhos, né? Isso vai prepará-los para a vida,
né, para conseguirem atingir objetivos, né, ter realizações, né? Como a gente fala, uma hora você não está mais aí, e aí como é que faz, né? Tem até um exemplo, Eli. Eu estou falando mais pausado por causa do eco que eu estou Tá escutando bom. aqui, tá? O Rafa, meu filho, quando começou na escola que ele está hoje, ele chegou num dos primeiros dias com um formulário explicando a respeito do crachá e me entregou. Aí eu chamei ele e falei assim, leia para mim em voz alta. E estava em resumo falando assim, se você perder o crachá, custará R$ 50 para fazer outro. Aí eu peguei e perguntei para ele, o que você entendeu daí? Aí ele falou, se eu perder, vai custar R$ 50 para fazer outro crachá. Eu falei assim, correto. Aí eu perguntei em seguida, o crachá é de quem? Ele é meu. Eu falei, se você perder, quem é que vai pagar a conta? Aí ele falou, eu? Eu falei assim, claro que sim, você não tem mesada? Você não tem dinheiro? E o crachá é de quem? Então, filho, o crachá é seu, a responsabilidade é sua, você tem que cuidar do crachá. E se você perder, é você que vai pagar. É isso aí, é isso aí. E a gente está falando bastante de exemplos aí de família com filhos, né? Porque acho que aí a raiz da questão, né? É onde a gente tem mais, vamos dizer assim, responsabilidade, né? Para criar as gerações do futuro, né? Vamos dizer assim. Mas isso que nós estamos falando serve para qualquer relação, né? Então, de amigo, de marido e mulher, né? De líder, liderado e por aí vai, né? Contexto de trabalho é a mesma coisa, né? Então, se você faz tudo pelo seu funcionário, né? A primeira dúvida que ele vem te trazer, né? Você fala, putz, é mais fácil eu fazer do que eu ficar explicando, não é isso? Tem muita gente que pensa assim, né? Não, deixa que eu faço aqui que vai mais rápido, né? Você não gasta 10 minutos para explicar um negócio para a pessoa, para ela aprender e ela ter autonomia. E Então, dá muitas mais vezes trabalho aquela no começo mesmo, né, Eli? É mas aquele no longo esforço prazo, né? inicial que no longo prazo a gente economiza muito, né? Quem está gostando, por Exato. favor, clica no coraçãozinho aí. Tá interessante o assunto? O que vocês estão achando? Tá bom? Ó, tem gente que clicou. E fora que aquela coisa, né? A gente reclama das interrupções, né? Que o funcionário não para de perguntar, né? Mas e você parou para explicar, né? Você confia na capacidade do cara, né? Então gaste um tempo para explicar, né? Para delegar tudo direitinho. E aí você vai ter tempo para fazer o que de fato é de sua responsabilidade, né? Porque você é cobrado das coisas que são de sua responsabilidade, né? Não do funcionário diretamente, né? Então, quem vai fazer o seu trabalho se você ficar fazendo o do outro? Né? Excelente. Então, isso é uma reflexão assim, importantíssima, né? E no ambiente de trabalho, como que a gente poderia conectar isso, Eli, com o chave, pegando um liderado que não está fazendo o que deveria, como que um chefe, um líder, um gestor poderia olhar para o liderado e observar que competência que poderia ser desenvolvida? E dependendo da atividade, né, que precisa ser realizada, né, o gestor tem plenas condições de ver que competências, né, tanto técnicas quanto comportamentais, está ali envolvido, né? E observar o que está faltando na pessoa, né? Às vezes, ele não tem nem o conhecimento, né? Então, que seria o primeiro passo aí do chave. Então, tudo começa por aí, né? Então, se é uma questão técnica, por exemplo, né? Então, vamos ver o que tem que fazer, né? Tem que fazer um treinamento, né? Tem que fazer uma mentoria, né? Colocar ele com um funcionário mais experiente. O que tem que fazer, né? Então, primeiro de tudo é conhecimento, né? Depois a história da habilidade, que é o H do chave, né? Ou seja,
é prática, é treinamento. Então, ele precisa fazer a atividade, né, para ganhar experiência. Então, se você não deixa ele fazer, né, como é que ele vai aprender e ser Repetir, competente repetir, naquilo? repetir, repetir. Exato, né? E depois, no A do atitude, né, do chave, é a pessoa querer fazer, né? E o querer fazer, né, tem a ver com reconhecimento, tem a ver com identificação de valores, entender por que ele está fazendo aquela atividade, né? Então, você como gestor também tem que ajudar o liderado a entender a importância daquela atividade no todo, né? Então, ele consegue se motivar, né, para fazer a atividade, e tem condições de fazer conexão com valores pessoais, né? Que é o V do chave. E Né? a importância do Então, para feedback você... também, né, Eli? Do gestor falando, olha, você mandou bem, você pode melhorar aqui um Exato. pouquinho, nesse outro ponto você se destacou, né? Quando a gente conecta tudo isso, a coisa flui muito melhor, né? Exato. Então, assim, você pode até pensar, né? Você como gestor, puta, mas isso dá trabalho, né? Claro que dá, fazer Claro que gestão de dá. pessoas dá trabalho. Só que esse é o seu trabalho como gestor, né? Não é fazer a atividade do funcionário, né? O seu trabalho é desenvolver a pessoa, né? E acompanhar o trabalho dela, o desenvolvimento dela, né? Para que você possa fazer outras atividades, né? Que só você pode fazer. E gestão de pessoas é uma delas, não é isso? Né? Com O certeza. próprio funcionário não pode fazer isso, né? Uhum. Então, né, você como pai, você como mãe, né, você como gestor, você como amigo, né, como esposo, como marido, faça essa reflexão, né? Que papel você está assumindo naquela relação um a um com o adulto, né? Como que você está alimentando essa relação, né? Uhum. Você tem mais responsabilidade nisso, né, do que normalmente a gente pensa. E a gente reclama do outro, né? Só que eu mesmo alimento o que eu não quero receber, não é isso? É curioso isso, né? Talvez aquela questão que a gente deveria se perguntar é o quanto eu estou fazendo pelo outro algo que ele poderia ou deveria fazer sozinho. Né? Isso. Tô de fato botando a mão na massa por algo que o outro deveria aprender? Né? E quando a gente reflete a respeito disso, e a gente percebe que nós podemos gerar nas pessoas autonomia, responsabilidade, gestão da vida, é libertador, né, minha amiga? É isso. A minha tia Então... conectou aqui, tia Leninha. Opa! Minha mãe também tá aqui, Sueli. Pessoal prestigiando. E muito obrigado por clicar no coraçãozinho aí. Isso ajuda a deixar a live com mais importância dentro do Instagram. Obrigado pelo feedback, pessoal. E vocês conseguiram identificar aí que tipo de papel vocês costumam assumir na vida? Normalmente a gente assume um padrão, né, em todas as relações, mas nem sempre, né? Eu posso ser super funcional em casa com meu marido, por exemplo, né? Mas ser sub no trabalho, ou vice-versa. Né? Depende do contexto, depende da relação, na verdade, né? Sim. Depende também do quanto o outro que eu estou me relacionando alimenta isso em mim, né? Mas eu tenho uma tendência, vamos dizer assim, né? Então é legal também observar isso, né? Uhum. Em que tipo de relação eu estou tendo, né, com cada um, né, com cada pessoa. E você quer... Por que é importante, Eli? Se a gente observa tudo isso que a gente está falando, né? Super funcionar. Eu supro de outra pessoa autonomia, responsabilidade e gestão da vida. Subfuncionar. Eu deixo alguém suprir a minha autonomia, responsabilidade e gestão da vida. Então, para eu parar de superfuncionar, eu tenho que ter menos autonomia, responsabilidade e gestão da vida do outro. E o sub tem que ter mais autonomia e gestão da própria vida e responsabilidade da própria vida.
Por que que isso é importante? Se a gente amplia a visão e observa tudo que a gente olha na vida como um todo. Por que que é importante, né? Então, primeiro, né, você falou, tem o superfuncionamento, tem o sub, e o que é o ideal? É o que a gente chama de otimizado, né? É funcionamento otimizado. Então, quando eu tenho o funcionamento otimizado, né, eu estou assim no caminho de atingir o meu máximo potencial como ser humano, né? E o que isso significa, né? Significa que eu posso usar melhor as minhas forças, né? Que eu posso ter mais realizações, né? Que eu posso manter um fluxo de performance consistente, né? Eu consigo ter melhor performance de uma forma consistente, né? Consigo atingir mais bem-estar, mais felicidade, né? Porque eu tenho relações mais saudáveis e eu consigo fazer o que eu sei fazer, né? Eu consigo dedicar minha vida para as coisas que eu sei fazer e que eu quero fazer. Então, em resumo, a gente poderia dizer que buscarmos funcionar de maneira ótima seria meio que até um pré-requisito para a gente ser feliz na vida? Certeza. Sim, é pré-requisito, né? Porque pilares, né, da felicidade, né? Um deles é justamente ter realizações, né? É você ter melhores relações também, né? Por que que eu falo de relações, né? Porque quando eu estou num funcionamento otimizado, eu não consigo mais me relacionar com pessoas ou super ou sub, né? Porque lembra da história de eu alimentar no outro, né? Então, se eu sou otimizado, eu não alimento um super funcional e nem um subfuncional. Então, as minhas relações também ficam mais saudáveis, com menos estresse, né? Então, eu cuido da minha vida, você cuida da sua, não é isso? E a gente se ajuda, a gente colabora, a gente é carinhoso um com o outro, mas sem anular um ao outro, né? Sem sufocar um ao outro, né? Então, que nós estamos falando aqui? De relacionamentos positivos, que é um dos pilares da felicidade, né? Estou falando de realizações, né? Estou falando de emoções positivas, estou falando de usar forças de caráter, né? Então, a relação com felicidade é direta e é pré-requisito, como você comentou, não é isso? E quando a gente observa, né? Eu vou até dar o exemplo dos meus filhos, que eu gosto muito de falar deles, né? A maneira que a gente se relaciona. É muito gostoso ver a cara de satisfação do Rafa e da Mari quando eles percebem a autonomia deles, quando eles percebem a competência que eles vão ganhando em cada coisa que eles fazem, né? E eu costumo falar muito para eles, né? Não existe aprendizado sem esforço. Para você aprender, você tem que repetir, 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 até ficar bom, né? Conectando até com o que a gente falou na semana passada, né? Então, se a gente observa o funcionamento otimizado, ele, para acontecer, ele envolve o desenvolvimento de competências, né? Sim. Tanto de quem está super funcionando, para desenvolver a competência de autoavaliar se está fazendo pelo outro, se está faltando tempo, se está sobrecarregado, quanto de ensinar o outro a ganhar competência, para que cada um tenha para si próprio a sua autonomia, que tenha clareza da lei da causa e efeito, na responsabilidade e que saiba gerir a própria vida, né? Uhum. É isso mesmo, meu amigo. E a gente está no finzinho já, né? Ó, acho que deve ter uns 2 minutinhos só, não é isso? Né? Acredito que sim, ele. E vamos ver, pessoal, alguma dúvida, alguma questão para a gente já encerrando? A Lu até falou aqui, aprendizado requer esforço independente da intensidade. Obrigado, Lu, pelos parabéns.
Obrigado, isso mesmo. Guilhermo, por sua participação. É isso mesmo. É. Então Vamos é isso, meu amigo. dar uma Tem olhada alguma pergunta aí? quem está presente ali, para agradecer quem está presente aí também, que o meu está com muito eco, então eu estou evitando de falar um pouco, apesar de adorar falar. Deixa eu ver. Teremos outros temas sim, Guilherme. Semana que vem. Toda Toda quarta às semana 18. tá a Ângela com a gente, batom na xícara, a Fátima, o Zagari, meu amigo, quanto tempo, Zagari. O Jimenez, a Liz, Guilhermo, Meirelle, Cor do Céu, Juliana, Heloísa, Sueli, Fábio, Seja Simples. Acho que é isso. A Lu. Sugestão fazer mais tarde, o Guilherme está falando. Pode boa. ser, vamos pensar. Né? Boa. Bom, é isso. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Né? Gostaram? Falem aí se gostou. Né? Se tiverem sugestão também de tema, de horário. Se eu não fizer nada de errado, né? Se eu fizer tudo certinho, isso aqui vai ficar gravado, certo? Sim. Daí dá para assistir depois, né? E fazer comentários lá no post também. Vai ficar gravado no meu Instagram, não é isso, Dani? Isso, no IGTV. Quando você concluir, ele pergunta se você quer gravar no IGTV. Eu quero gravar, vai ficar gravado. Aí. Pessoal, muito obrigado pela participação. Perdão pelas falhas técnicas aí do eco, da velocidade da internet. São coisas que a gente enfrenta com tecnologia, né? É isso aí. Faz parte do jogo. Obrigada por tudo. Obrigado pelo papo, viu, Dani? Obrigado você, Eli. Semana que vem tem mais, quem sabe num horário um pouco mais tarde, para poder evitar o congestionamento de um monte de gente junto, né? E além disso, para a gente estar junto aí, continuando essa jornada, né? O tema ainda não está definido, vai ser surpresa. E a gente manda um comentário para todo mundo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigada para todo mundo. Beijo. Beijo, beijo. O Fábio falou, aprenda pela dor é mais efetivo do que aprender pelo amor. Ele perguntou, o Parisi. Pela dor mais efetivo? Ele está fazendo uma pergunta. Eu diria que não. O que tem relação é com a emoção. Não é nem dor e nem amor. Emoção. A gente aprende melhor quando tem emoção. Excelente resposta, Eli. A gente tende a achar que pela dor a gente aprende mais, mas isso é por causa do viés negativo do nosso cérebro, né? De dar um peso na emoção negativa maior do que na positiva. Só que se a gente tiver atenção no que está acontecendo, conectando emoções positivas no que estamos vivendo, isso também vai gerar aprendizado tão forte quanto pela dor. Né? Então, ambos são efetivos. O que é importante é a conexão com a emoção. É isso mesmo. Obrigado pela pergunta, Fábio. Obrigada, gente. Vou encerrar aqui. Beijo. Fechou, Eli. Beijo. Beijão. Até.